Tá ótimo, obrigada. Bom, cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, agradeço esse espaço precioso que nos é proporcionado pela Rede Alesp. Tem alguns temas que eu quero abordar, alguns, inclusive, são devolutivas dos assuntos tratados na data de ontem. Como disse, venho recebendo muitas mensagens de pessoas portadoras de doenças crônicas, de pessoas, pacientes oncológicos, pessoas grávidas, e tanto eu como a assessoria da área de saúde, entre ontem e hoje, levantamos um material que há a esse respeito. E com relação aos pacientes oncológicos e as pessoas grávidas, as mulheres grávidas, a princípio, não há, vamos dizer assim, pesquisas cabais recomendando a vacinação, mas a orientação é positiva num primeiro momento. Tá? Entretanto, é feita referência à necessidade de uma orientação do médico que acompanha a pessoa. Tá? Então, assim, eu não tenho ainda uma convicção para fazer, por exemplo, ofício, para fazer indicação, para colocar mulheres grávidas como prioridade, tá? Diante do que eu levantei em termos de textos acadêmicos. É importante que os médicos que acompanham essas mulheres, agora nós teremos mais vacinas, seja por força dessa produção, né, que se anuncia por parte do Butantan, seja por força da produção que também se anuncia por parte da Fiocruz. Então, a tendência é que haja maior disponibilidade, mas ainda não há pesquisas muito firmes, né, nesses casos de mulheres grávidas e pessoas com doenças crônicas. Aliás, no site do Instituto Butantan, encontrei uma notícia bastante importante. O Butantan vai mandar 10 mil doses da vacina para Manaus, para poder fazer uma pesquisa direcionada justamente a portadores de doenças crônicas. Isso é uma indicação de que nós não temos ainda material contundente a evidenciar eventual contraindicação ou indicação, né, da vacinação para esses grupos. Então, eu vou seguir atenta a essas pesquisas, a esses textos acadêmicos. Eu só estou falando sobre isso porque muitos são os e-mails de pessoas grávidas ou com doenças crônicas ou pacientes oncológicos e de parentes também, e pedindo, né, que eu lute pela prioridade. Então, antes de lutar por essa prioridade, eu preciso ter certeza absoluta de que é uma recomendação. E nós não temos pesquisas, vamos dizer assim, cabais, tá? Nesse sentido. Então, assim, é só uma devolutiva do que eu falei ontem. Outra coisa, ontem eu anunciei que gravaria um programa da Rede Alesp, né, um programa presidido pela jornalista Melissa, junto com a pesquisadora do Instituto Butantan, que é a pesquisadora-chefe, doutora Ana Marisa, no desenvolvimento do soro anti-Covid. Nós gravamos esse programa, vai ao ar no final de semana, segundo a Rede Alesp informou, e foi uma conversa muito importante, porque a doutora Ana Marisa confirmou a relevância do soro anti-Covid no enfrentamento da pandemia, confirmou que, da mesma maneira que a vacina é uma vitória da ciência, o soro anti-Covid também é uma vitória da ciência, não havendo razões para tratar o soro com o preconceito com o qual ele vem sendo tratado, inclusive na Alesp. Né? Nós tivemos discussões durante a semana e alguns colegas, eu respeito, mas eu fiquei feliz de gravar esse programa, espero que os colegas assistam, mas alguns colegas deram a entender que o soro seria acientífico. E o soro foi desenvolvido no mesmo Instituto Butantan, né, que é aplaudido com razão, seja por trazer uma vacina estrangeira e testá-la e distribuí-la, seja por agora, né, dar a notícia de que vai fazer a vacina brasileira. Então, é o mesmo Instituto Butantan. Já nas minhas redes, hoje pela manhã, pedi encarecidamente ao doutor Dimas Covas, ao Instituto, peço ao governo do Estado de São Paulo que lutem pela vacina como estão lutando, mas que não deixem o soro em segundo plano.
a Anvisa, depois de muita pressão, aprovou a pesquisa com soro. Ainda é uma pesquisa albergando, vamos dizer assim, alcançando um número pequeno de pessoas. É essencial, né, que essa pesquisa seja iniciada rapidamente, que os dados sejam encaminhados ao Instituto, à Anvisa rapidamente, e para isso tem que se dar ao soro a mesma prioridade que se dá à vacina. Eu disse, digo e seguirei dizendo, a vacina é importante por ser prevenção, o soro é importantíssimo porque é cura. Ontem a doutora Ana Marisa trouxe, nesse diálogo que virá a público ainda no final de semana, a informação de que os testes feitos com animais, esses testes evidenciaram uma melhora significativa dos animais contaminados por Covid num curtíssimo espaço de tempo. A doutora disse ainda que o nosso soro é mais promissor do que o próprio soro argentino, que já vem sendo aplicado em larga escala, né, porque a Anvisa argentina não fez as exigências que foram feitas pela Anvisa brasileira, e o povo argentino já está recebendo esse soro, e as mortes caíram significativamente. A doutora Ana Marisa disse que nosso soro é ainda mais promissor, por quê? Porque o soro argentino foi feito com uma única proteína do vírus, e o nosso soro é feito com vírus na sua totalidade, o que significa que nós poderemos combater o vírus, o coronavírus, em todas as suas cepas. Tá? Então, eu peço aqui, encarecidamente, que não deixem o soro em segundo plano. Aliás, vou seguir trabalhando na casa para que nós coloquemos, sim, no projeto de lei em trâmite, a autorização para o uso de soro, né, em larga escala no estado de São Paulo. Tá? Porque o soro é aplicado em pessoas que já estão doentes, as mortes estão elevadíssimas, seja pelo critério anterior, seja pelo critério atual do Ministério da Saúde, as mortes estão elevadíssimas, principalmente no estado de São Paulo. Ainda quero destacar a preocupação com o anúncio por parte do governador, na verdade, do vice-governador. Quando as notícias são boas, quem dá é o governador. Quando as notícias são ruins, quem dá é o vice-governador. Mas tudo bem. O anúncio por parte do vice-governador de que São Paulo seguirá fechado até dia 11 de abril. Me parece um anúncio prematuro, quase irresponsável. Né? Nós estamos ainda num fechamento praticamente total. Na capital e em algumas outras cidades, decretou-se feriado aí por 10 longos dias. Independentemente de se concordar ou não, seria mais inteligente aguardar os resultados das medidas adotadas do que já anunciar um fechamento até o dia 11. As pessoas não estão mais aguentando, os empregos não estão sendo mais mantidos, os pequenos negócios estão quebrando. Estamos chegando num estado efetivamente arriscado, ouso dizer arriscado. A doença existe, a doença é grave, a onda é séria, né? O sistema de saúde não está dando conta, tudo isso é verdade. Né? Tudo isso é verdade. Nem vou entrar no mérito se as medidas tomadas lá atrás foram as corretas. Agora, nós não podemos achar que São Paulo tem condições de um fechamento contínuo, ininterrupto, como esse que o governo quer fazer. Se a decisão for pelo fechamento, nós vamos ter que radicalizar e cortar salários, né, sobretudo pagos com dinheiro público, de quem ganha, por exemplo, mais do que R$10.000. Né? Muitas pessoas, inclusive na própria Assembleia Legislativa, muitas pessoas estão ganhando seus salários na integridade de seus benefícios e estão trabalhando de uma maneira bem mais branda do que o normal. Se essas pessoas defendem lockdown, se essas pessoas acham que se pode fechar, né, quem depende do próprio trabalho, do próprio emprego, do próprio empreendimento, então essas pessoas têm que começar a colaborar, né, sobretudo aqueles que têm altos salários, coloca os deputados no meio, os altos 30 segundos finais, deputada. Promotores de justiça, os defensores, os juízes, os parlamentares federais. Então, se vai fechar, tem que cortar salário de quem ganha muito com dinheiro público. Já peço minha reinscrição.